Olá, turma, um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos trabalhar função afim, relembrar aí os conceitos que nós aprendemos lá no nono ano. Ok, turma? Bom, a função afim é a definição. Diz o seguinte, uma função f de r em r, ou seja, o domínio nos reais e o contradomínio também nos reais, chama-se função afim quando existe dois números a e b, tal que f de x é igual a x mais b, para todo x pertencente aos reais. Então, está aqui a cara da função afim, f de x que é igual a x mais b. Bom, outra nomenclatura que nós usamos é que o f de x é a mesma coisa de y. Tranquilo, turma? Bom, agora quando nós falamos de função afim, já vem na nossa mente o gráfico da função afim. O gráfico da função afim, como nós sabemos, é uma reta, certo? Ok? Nós já estudamos que o gráfico da função afim é uma reta. Beleza. Então, vamos determinar aqui o gráfico dessa função afim aqui, ó, nesse exemplo. Construa o gráfico da função f de x, que é igual a 2x menos 4. Muito tranquilo isso aqui. Basta igualar a função, a equação a zero, 2x menos 4 que é igual a zero, resolver essa equaçãozinha, ó, o 4 está negativo, passa positivo, nós encontramos x que é igual a 2. Quem é esse 2? Esse 2, na verdade, ele é o ponto, ele é a abscissa do ponto, aonde o gráfico, a reta vai interceptar o eixo x, ou o eixo das abscissas. Ok? Tranquilo? Beleza. Então, aqui nós temos o eixo x, que é o eixo das abscissas. Nós temos o eixo y, eixo das ordenadas, a origem do plano cartesiano. Vamos localizar a abscissa do ponto, que nós encontramos que é 2, aqui. Vamos marcar o valor de b, aqui, ó, quando falo o valor de b está aqui, é esse aqui, ó, esse aqui que é o valor de b. Como ele é negativo, ele é localizado no eixo das ordenadas, na parte negativa. Então, fica menos 4. Bom, da geometria plana, nós sabemos que basta ter dois pontos para determinar uma reta. E aí, nós vamos traçar a reta dessa função. Ok, turma? Muito tranquilo. Um assunto que já foi estudado no nono ano, então não tem muita dificuldade. A construção do gráfico da função afim. Ok? Beleza. Agora, é interessante nós falarmos de valor numérico de uma função, certo? Então, nós vamos falar do valor numérico da função afim da seguinte forma. Vamos denominar o valor numérico de uma função f de x, certo? Ao valor y, que a função assume quando se atribui, ou seja, você dá valor, para a variável x, um determinado valor para a variável x. Aí você encontra o valor numérico da função afim. Vamos exemplificar isso aqui, ó. Eu tenho uma função f de x que é igual a 5x mais 1, tranquilo? Bom, eu quero encontrar o valor numérico dessa função. Então, para f de 2, certo? Isso aqui é um valor, um determinado valor. Então, basta pegar onde tem x, coloca 2, certo? Onde tem x, coloca 2. Efetua o produto, soma. Logo, eu chego à conclusão que o valor numérico dessa função para f de 2 é igual a 11. Tá? Muito tranquilo, não tem muita dificuldade. Agora, turma, eu quero chamar a atenção de vocês aqui que quando nós estivermos trabalhando com modelagem de problemas matemáticos relacionados à função afim, eu quero chamar a atenção para esses termos aqui, ó, certo? f de x que é igual a x mais b. Então, não é conveniente, não é correto, quando nós estivermos trabalhando com problemas de modelagem de problemas matemáticos, por exemplo, o valor que você paga, pelo consumo de energia elétrica, pelo total de combustível, que você coloca no tanque do seu carro, certo? Não é conveniente chamar esses termos aqui, isso aqui de coeficiente angular e esse aqui de coeficiente linear, porque eu não estou trabalhando com ângulo, certo? Então, o correto
é você chamar isso aqui de valor inicial, o valor B, e o A você chama de taxa de variação. É a taxa de variação da função, ok? Esses são os termos mais corretos. Vamos exemplificar isso aqui melhor. Veja bem, aqui eu tenho o plano cartesiano e tenho aqui o valor de B, a ordenada de Y, certo? Ok? A ordenada. Veja bem que eu chamei o B de valor que? Inicial. Está aqui. Então, a reta passa pelo valor inicial. Bom, notem que eu tenho aqui um triângulo retângulo, certo? Do qual eu chamei esse cateto oposto de A. Tranquilo? Bom, eu adotei aqui um valor eu aumentei aqui no eixo das abscissas uma unidade, aqui no X, ó, uma unidade. Então, eu quero saber quanto equivale f de 1. Né? Lembra, nós estudamos o valor numérico. Pega o valor de x, né, e substitui, como nós fizemos lá no exemplo acima. Como eu quero calcular o f de 1, eu quero saber quanto equivale o f de 1. Então, basta substituir aqui na equação. F de 1 é igual a vezes 1 mais B. Então, eu chego à conclusão que o f de 1, certo? Ele vale A mais B. Então, como esse pedacinho aqui é B, que é o mesmo tamanho desse, esse aqui, provavelmente, com certeza, é o valor de A. Então, A mais B. F de 1 é A mais B. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que o termo taxa de variação, ele é correto, porque ele vai nos mostrar o quanto a função vai crescer ou vai decrescer, certo? Quando a abscissa, essa abscissa aqui, ó, os valores da abscissa aumenta de uma unidade. Ou seja, quanto y vai crescer, certo? Quanto é que y vai crescer? Quando x aumenta de uma unidade. Certo? Então, esse A aqui é o que vai variar, a taxa de variação. Tá? Às vezes você está perguntando, mas eu posso também calcular a taxa de variação aplicando a tangente do ângulo alfa, com certeza, porque a tangente do ângulo alfa, né, se você for calcular, é o quê? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tranquilo, pessoal? Isso aqui é só vocês fixarem isso aqui e gravarem, que quando nós estivermos trabalhando com modelagem de função, o valor do A, né, do coeficiente A, é chamado de taxa de variação e o termo independente é o valor inicial. Tranquilo? Vamos para dois probleminhas simples, tá? De função afim, para nós fixarmos melhor. Tranquilo? Bom, o primeiro diz o seguinte. Ele diz que tem uma corrida de táxi que deve ser paga R$5 de bandeirada. Bandeirada é aquele valor que você paga ao entrar no táxi, né? É um valor fixo, né? Mesmo que o táxi não esteja em movimento, certo? E você vai pagar também R$2 por quilômetro rodado de uma determinada corrida. Então ele diz, seja D a distância percorrida por um táxi e P o preço a ser pago pela corrida, qual é o preço da corrida de 2,5 km? Muito fácil. Vamos montar a funçãozinha afim, P de D, ou seja, o preço pago está em função da distância percorrida, que é igual a 2D mais 5. Muito fácil. Basta substituir. Onde tem D, nós vamos colocar, porque D representa a distância percorrida, e nós queremos saber qual o valor que nós vamos pagar por andar 2,5 km, substituindo aqui na função, nós vamos encontrar R$10, o preço a ser pago por uma corrida de 2,5 km. Tranquilo? Bom, para finalizar, nós vamos fazer mais esse exercíciozinho aqui, onde se faz a interdisciplinaridade da física com a matemática. Okay? Diz que tem um caminhão A e um automóvel B que se movimenta conforme as seguintes funções horárias. Isso aqui é da física, né? S de A é 20 mais 5T, equaçãozinha horária do caminhão A. E a equação horária do carrinho B, 15T. Ele quer que você determine o instante que esses dois veículos vão se encontrar e a posição de encontro. Bom, da física, vocês sabem que para encontrar o tempo, basta de encontro,
Basta igualar as duas equações em horário, né? Igualando as duas equações horárias, resolvendo ela, nós vamos encontrar um tempo de 2 horas. Tranquilo? Muito fácil isso aqui. E para encontrar a posição de encontro, basta substituir esse tempo em uma das equações horárias. Vamos substituir no STB, que é menor. Substituindo, nós vamos encontrar 30 km, que é o espaço de encontro dos dois móveis. Tranquilo, turma? Um conteúdo muito fácil, simples, né? Que vocês já estudaram. Agora eu deixo um exercício para vocês resolverem em papel A4 e postar lá no Google Sala de Aula. O exercício do livro didático da página 77, as questões 1, 2, 3 e 4, certo? Ok? Resolva, copie, resolva, faça as resoluções corretas, deixe nos cálculos e poste lá no Google Sala para receber a devida nota. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.